Da crise na fé à fé na crise. Então, esta série de sermões no livro de Abacuque, hoje o título do sermão é O Justo Viverá pela Fé. Para entenderes ou seres relembrado do contexto deste livro de Abacuque, eu acho que é bem parecido aos nossos dias atuais. Tu queres uma análise real, não a análise que tu fazes, ou que eu faço, ou que outros comentadores fazem, mas uma análise real dos nossos dias atuais. A Bíblia oferece essa análise, a descrição perfeita dos dias em que nós vivemos. Eu vou só ler para vocês 2 Timóteo 3, 1 a 5, se alguém quer acompanhar-me lá. Já vamos ao livro de Abacuque e vocês sabem que vamos ficar no livro de Abacuque. Mas 2 Timóteo 3, do versículo 1 a 5, descreve como serão os últimos dias. Agora, os últimos dias é uma linguagem do Antigo Testamento. É uma linguagem que se refere aos dias desde a ascensão do Senhor Jesus Cristo até à sua segunda vinda. Então, nós estamos, de facto, nos últimos dias. Quando a Bíblia foi escrita também, estavam nos últimos dias. Este período dos últimos dias tem características únicas que se vão intensificando com o passar dos séculos, até aproximar-se ao regresso, à volta iminente do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que vivemos num século assim, bem próximo do regresso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque os últimos dias, e nos nossos últimos dias, proliferam estas coisas que Paulo fala aqui a Timóteo. Reparem, 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, cada vez maior egoísmo, avarentos, cada vez o maior materialismo, jactanciosos, cada vez a proliferação do mesmo, arrogantes, blasfemadores. Cada vez vemos isso nas leis, na mudança da cultura ocidental. Agora o certo é tido como errado, o errado é tido como certo. Desobedientes aos pais. Cada vez é um problema maior e aqueles que trabalham na escola pública sabem que isso é uma realidade. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Está a falar também para a realidade dentro da igreja. Não é do mundo lá fora. Está a falar para aqueles que têm forma e aparência de piedade. Mas apenas a forma e aparência não vivem essa piedade. Foge desses. Nós vivemos numa realidade muito difícil, fora e dentro da igreja. Eis alguns números, talvez isso causa sempre um maior impacto. Mais de metade dos casamentos em Portugal termina em divórcio. Por ano são realizados no mundo inteiro 55,7 milhões de abortos. 55,7 homicídios. Mais de 150 milhões de crianças vivem na rua no mundo inteiro. O ano de 2021, que foi os dados que eu encontrei sobre homicídios mais recentes, registou o maior aumento de sempre. Maior que as mortes nas guerras atuais e que proliferam por aí fora. 460 mil homicídios. De acordo à ONU, no ano passado, 2023, dados da ONU, vocês podem pesquisar esses dados no Google facilmente. 735 milhões de pessoas passaram fome no mundo. Não tinham o básico para suprir as suas necessidades mais básicas, como ter o que comer. 735 milhões.
2.000 milionários, 2.000 pessoas, atualmente têm mais dinheiro do que 60% da população mundial, toda ela junta. 2.000 pessoas. Falar de dentro da igreja. A igreja, nunca antes a palavra esteve tão ausente nos seus púlpitos. A proliferação de falsos mestres. As grandes igrejas que enchem os seus salões. A proliferação de igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho e têm práticas aberrantes das Escrituras. A apostasia crescente dos cristãos. Abraçando-se e moldando a cultura. Casando homossexuais, desobedecendo claramente à palavra de Deus. Igrejas sem o temor de Deus. Sem o poder de Deus. A realidade dentro de nós e fora de nós é uma realidade de crise. Esta era a realidade também do profeta Abacuque, quando escreve este livro. Quando tem este diálogo com Deus, vocês sabem, perguntas e respostas de Deus. Perguntas do profeta, resposta de Deus. Perguntas do profeta, resposta de Deus. Este mundo vai de mal a pior. Nós só vemos o aumento do roubo. Sim, o aumento do roubo. Se diz que o roubo através da Petrobras no Brasil causou maiores danos e foi muito maior do que todo o roubo de ouro que os portugueses levaram do Brasil. O roubo, o aumento da injustiça, o aumento da violência, 460 mil homicídios, do que se sabe. O aumento da depravação, de todas as formas práticas. Hoje já nem conseguimos distinguir um homem e uma mulher. Já não conseguimos dizer o que é um homem e o que é uma mulher. Neste mundo. A idolatria em larga escala. Proliferando o crescimento das falsas religiões. Isto tudo acontece, estas crises, em larga escala, de maneira global, mas também em pequena escala, nos nossos relacionamentos, na nossa realidade. Nós talvez temos sofrido roubo, injustiças, violência. Talvez fomos tentados à depravação, e seguramente o somos continuamente e constantemente. E à idolatria. E ouvir as notícias, ligar as nossas televisões. Se tu és como eu, ficas cansado, só mais notícias. Parece que não há boas notícias. E isto provoca em nós desencorajamento, indignação, insatisfação. Na verdade, reações perfeitamente normais diante da crua e nua realidade em que nós vivemos. Num mundo em desesperança. E por isso há um clamor dentro de nós também. Um clamor semelhante ao clamor do profeta Abacuque, quando inicia este livro. Também temos as mesmas perguntas a Deus. Até quando, Deus? Não te importas? Não fazes nada? As mesmas perguntas que tinha o profeta Abacuque. E nós vemos aqui a resposta de Deus. Hoje vamos olhar para a resposta de Deus ao seu profeta. A este clamor, a estas dúvidas, a estas queixas do profeta diante da crise. E esta resposta ficou registada porque é também para nós. Não era apenas para o profeta. Então vamos ver qual foi a resposta de Deus a Abacuque 2, em Abacuque 2, versículo 2 até ao versículo 20. Qual a resposta de Deus às perguntas e às queixas do profeta? Até quando, Deus? Tu não te importas com o que acontece. Tu não farás algo por nós, pelo teu povo. Em relação ao mal, à injustiça, à idolatria, à depravação. Não farás nada. Vamos ver então Abacuque 2, versículo 2 a 20. Diz assim a palavra de Deus.
O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Está para cumprir-se no tempo determinado, peço desculpa. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojastes a muitas nações, todos os mais pobres te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar a desnudez, as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exiba a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomia, desonra, cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita ao ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e à pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fogo nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Lembram-se que o profeta ficou à espera da resposta de Deus. Eu me colocarei nas torres de vigia, esperando a resposta do Senhor. À sua queixa, ao seu clamor. O profeta esperou o Senhor e obteve a sua resposta aqui. O Senhor diz que esta resposta era para ser gravada sobre as tábuas. Esta resposta era para ser pública. Era para o profeta, mas também para o povo do profeta, para o povo de Deus. Porquê? Porque quando Deus iria cumprir aquilo que ele descreve aqui no capítulo 2 sobre os babilónios, esse juízo sobre os babilónios, o profeta já não estaria vivo. O profeta já não iria ver com os seus olhos isto a acontecer. Mas Deus quer que fique registado o cumprimento da resposta de Deus. O cumprimento das suas promessas. É por isso que temos a palavra de Deus. Para Deus ser glorificado, que é um Deus que cumpre aquilo que diz. Que é um Deus que governa a história. Que é um Deus que as nações estão dependentes dele.
que é um Deus que levanta povos e destrói povos, que é um Deus que está a conduzir tudo de acordo ao seu tempo determinado e à sua palavra. E Ele quer que isto fique registado para nós hoje, e ficou, para fortalecer-nos que aquilo que Deus diz, Ele cumpre e não falhará. Repara no versículo 3, diz: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Abacuque já estaria morto. Abacuque iria morrer. Não iria conseguir ver isto, que esta profecia se cumpre 47 anos depois. 47 anos depois. Mas aqui diz que o Senhor tem o seu tempo determinado para o cumprimento das suas profecias, para o cumprimento das suas promessas, para o cumprimento da sua palavra. Deus tem o seu tempo. Esta é a primeira lição que nós devemos entender. Deus não se rege pelo nosso tempo. Na verdade, Ele até está fora do tempo e do espaço. É isso que significa ser eterno. Deus é melhor do que os britânicos. Ele nunca chega tarde ou cedo. Não é? Os britânicos são conhecidos pela sua pontualidade. Deus é melhor que eles. Ele nunca chega tarde, nem cedo demais. Deus tem o seu tempo determinado. Ele sabe o que está a fazer. Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe o propósito pelo qual Ele faz todas as coisas. Ele sabe a razão pela qual ainda o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não veio. Deus tem tempo certo para tudo. Deus tem, muitas vezes, nós queremos uma solução já, mas Deus tem o seu tempo e sabe aquilo que é o melhor para nós. O nosso tempo e aquilo que queremos já não é aquilo que é o melhor para nós. E o tempo certo que Deus tem para cada coisa. Devemos confiar em Deus. Estas mesmas palavras aqui, do versículo 13 em Abacuque, capítulo 2. Porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. É interessante que o autor aos Hebreus usa esta mesma palavra, esta mesma referência, este mesmo texto, para exortar os cristãos ali na carta aos Hebreus à perseverança neste mundo mau. Eles estavam a sofrer perseguição intensa. Eles estavam tentados a desistir da fé. E em Hebreus 10 aparece essa mesma referência do autor aos Hebreus, de Abacuque. Deus certamente cumprirá e não tardará. Ou seja, a sua promessa não se irá deter. É este o sentido. Não se irá deter. Ela vai se cumprir no tempo certo de Deus. Então esperem nele. Assim como foi nos dias de Abacuque e se cumpriu 47 anos depois, Deus vai cumprir a sua palavra. Deus é connosco, com o seu povo. As suas promessas são para nós. Mesmo que nós já não estejamos aqui para ver o cumprimento delas, elas são seguras e elas vão se cumprir. E Deus tem um propósito no seu tempo determinado. Somos encorajados à perseverança, a esperar neste mundo mau, rodeado pela maldade, pelo pecado, pela perversidade, pela corrupção dentro e fora. Esperemos em Deus. Chegará o dia em que Deus irá fazer aquilo que já prometeu fazer: julgar todas as coisas e todos os homens, punir toda a maldade e os maus, punir aqueles que fazem mal contra a Igreja de Deus, contra o povo de Deus, que ameaçam, que perseguem. Chegará o dia deles. Chegará o dia. E não se vai deter esse dia. Não tardará. Certamente virá. Não tardará. No hebraico tu podes traduzir não se irá deter. Se irá cumprir. Versículo 4 a 5. Antes de uma sentença de juízo, Deus faz uma distinção daqueles que são dele e daqueles que não são. E repara no versículo 4, diz que aqueles que não são deles, ele menciona: eis o soberbo.
Versículo 4. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Eis o soberbo é uma referência específica aos babilónicos, àqueles que viriam como instrumentos de Deus para disciplinar o povo de Deus, mas queriam arrasar, destruir Jerusalém, como fizeram, destruíram os seus muros, o seu templo, saquearam, mataram, provocaram uma carnificina. Estes são os arrogantes, estes são os soberbos. Aqueles que tinham a força no seu próprio poder, que pensavam que eram invencíveis, por isso conquistavam todas as demais nações e cometiam todo o tipo de atrocidades. E acreditavam que ninguém os podia deter, nem tinham que prestar contas a ninguém. Eis o soberbo. É este o soberbo que viria Nabucodonosor. E nós sabemos o que aconteceu no livro de Nabucodonosor, não é? O imperador ali, do Império Babilónico. Nós sabemos o que é que lhe aconteceu a ele, na sua soberba arrogância, orgulho. Certo dia ele se levanta, vai à varanda do seu palácio, olha para a Babilónia e diz: não é esta a grande Babilónia que eu edifiquei? Era uma coisa impressionante a Babilónia naquele tempo. As suas muralhas era uma coisa impressionante. Dava para, pensem em 2 carros juntos, andar à vontade. Tal era a grossura das muralhas. Era uma cidade de jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele diz: não é esta a grande Babilónia que eu construí, o soberbo, o arrogante. E Deus, naquela mesma hora, o fez virar animal. Viver como animal. Perder a razão. É isso que é o homem diante de Deus. Todos os homens, por muito mais poderosos que sejam, não são nada. Nós não somos nada. Eis o soberbo. É este o soberbo uma referência, então, aos babilónios? E há um contraste entre os babilónios arrogantes, que não temiam a Deus, não dependiam de Deus, que confiavam na sua própria força, mas há um contraste com aqueles que são de Deus. Aqueles que são chamados aqui como justos. Agora, sabemos que somos justos. Este mesmo texto aparece em Romanos 1,17. Aparece em Gálatas também. Aparece em Hebreus. O justo viverá pela fé. E no Novo Testamento nós sabemos claramente como é que podemos nos tornar justos diante de Deus. Não porque somos perfeitos. Não porque não temos culpa. Mas sim pelos méritos do justo Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, em nosso favor, pelos nossos pecados. E porque Ele nos representou ali na cruz. E se te aproprias dele, o abraças de todo o coração como teu Senhor e Salvador, pela fé, então sim, terás o perdão dos teus pecados e serás declarado e feito justo diante de Deus. O justo viverá pela fé. Repara, há um contraste aqui entre aqueles que conhecem a Deus e aqueles que não conhecem a Deus. Todos vivem na mesma realidade. Justos e injustos. Crentes e descrentes. Nós vivemos no mesmo mundo. Mas nós não somos do mundo. E nós também não seremos tratados por Deus como parte do mundo. Há uma distinção que Deus faz. E também Deus espera algo diferente de nós. Se somos justos, Deus diz como é que nós devemos viver diante desta realidade, diante do mal, do roubo, da violência, da injustiça, da depravação. Nós devemos viver pela fé. Devemos viver pela fé. Na nossa confiança em Deus. Na nossa fidelidade a Deus. Nos nossos valores diferentes a este mundo. Nas nossas prioridades diferentes a este mundo. Nas nossas afeições diferentes a este mundo. Nos nossos relacionamentos, maneira de relacionar-nos diferentes a este mundo. No nosso casamento e como olhamos para o casamento diferente a este mundo. Na nossa maternidade e paternidade, como educamos os nossos filhos diferente a este mundo. Porque o justo vive pela fé.
O justo vive na confiança, na dependência e na fidelidade a Deus. Esta é a grande distinção. Neste mundo a realidade é igual para ambos. Para todos os homens e todas as mulheres. Mas a maneira de viver é diferente. E o que Deus está a dizer diante desta realidade e crise, Abacuque, o que está a dizer a nós nos nossos dias de crise, é que a única coisa que nos irá fazer perseverar até ao fim, a única coisa que nos irá sustentar é viver pela fé, continuando a confiar em Deus e nas suas promessas. O soberbo, ele vive só para si, para o eu. Mas nós, povo de Deus, nós sabemos que só existimos para Deus. Só existimos por Deus e para Deus. Há uma grande diferença. Nós vivemos no mesmo lugar, afetados pela mesma realidade, pelas mesmas calamidades, pelas mesmas crises, mas as nossas lentes, as nossas graduações são completamente diferentes. O nosso pensar e o nosso agir. O povo de Deus é um povo distinto na terra, porque ele vive pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Reparem no versículo 5. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Assim eram os babilónicos e assim é este mundo e esta geração corrompida e perversa nos dias de hoje. Vivem para destruir, para fazer o mal, o roubo, a violência, a injustiça. Não se cansam em fazer o mal. Mas aqui a advertência de Deus para eles é que eles terão o seu fim. Eles não se cansam de matar, tal como a morte. Ele diz aqui, a morte não se cansa, não se farta a morte. Não é? Todos os dias morrem pessoas, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia. E a morte não se farta. Assim também eram os babilónicos no seu mal, na violência, no conquistar outros povos. Não se fartavam disso, de fazer o mal. E ainda que as nações à sua volta não lhes podiam resistir, Deus tem uma mensagem para eles. A vossa arrogância é um engano. Vocês serão destruídos. Amados, este mundo se julga grande coisa, mas ele não é nada. Há homens, e tem havido ao longo da história, que se julgaram imbatíveis, inalcançáveis. A mensagem de Deus para esses homens é que eles não serão inocentados e serão também destruídos, tal como Nabucodonosor foi. Tal como os babilónicos foram destruídos. Tal como Alexandre o Grande foi destruído. Tal como Antíoco Epifânio foi destruído. Tal como o imperador César Romano foi destruído e teve o seu fim. Tal como Hitler. E assim também essa mensagem para os poderosos hoje em dia. Para aqueles que praticam o mal e têm prazer no mal. Eles serão destruídos. O fim deles chegará. Dos maiores, arrogantes da história, mas também dos menores. E aqui, olhando para aqueles que estão na escola também, pensa naqueles orgulhosos da tua escola, aqueles teus colegas. Aqueles que talvez até te fazem bullying na escola. Que fazem violência contra ti. A mensagem de Deus é a mesma. O seu fim e o seu juízo chegará também. Aqueles que te fazem a vida negra no teu trabalho. Aqueles que são injustos para contigo no seu trato. Aqueles que fazem mal à Igreja de Cristo. Há uma mensagem de Deus para vocês.
há uma mensagem de Deus para eles. Eles não irão permanecer e grande será a sua ruína. Deus julgará todas as coisas. Uma mensagem do clamor do justo. A mensagem de clamor de justiça de Abacuque foi respondida por Deus. E Deus disse que iria satisfazer o clamor de justiça do seu profeta. Os babilônicos não iriam ficar inocentados por todo o mal que iriam fazer ao seu povo. Por toda a sua arrogância, maldade, violência, impiedade, imoralidade. Não iriam ser inocentados. Na verdade, o versículo 6 a 17 diz que eles serão destruídos e dá detalhes de como irá ocorrer essa destruição. Do versículo 6 ao 17, tens o relato do juízo de Deus contra os orgulhosos, contra os soberbos, contra os babilônicos, de maneira específica aqui. E apresenta-nos 5 ais. Agora, ais é uma característica da literatura profética do Antigo Testamento. E sempre que aparece ai, é uma mensagem de juízo que vem. Ais também, normalmente, na sua estrutura, os ais, quando são proclamados na palavra de Deus, têm uma estrutura. Eles começam com uma acusação, depois uma ameaça e uma crítica. Acusação, ameaça e crítica. Esta é a maneira correta de ler literatura profética no Antigo Testamento. E em relação específica aos ais, quando aparece, geralmente tem uma acusação, uma ameaça e uma crítica. Vamos ver isso aqui, por exemplo. O primeiro ai está do versículo 6 a 8. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Aqui nós temos a acusação. Qual é a acusação? De maneira simples, era tomar aquilo que não era seu. Amados, quem rouba não ficará impune. Quem toma dinheiro público não ficará impune. Nesta vida, talvez, passe pelos pingos da chuva. Mas não ficará impune. Esta é a mensagem de Abacuque para eles. Aquele que cobra juros e que cobram juros injustificados, extorquindo as pessoas e conduzindo as pessoas à miséria, não ficarão impunes. Deus vê isso. Deus vê o roubo. Versículo 7, tu tens a ameaça. Não se levantarão de repente os teus credores e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo. Aqui a ameaça que foi cumprida 47 anos depois. Tu lhes servirás de despojo. Babilônia, que tinha roubado e saqueado as nações, inclusive que iria saquear Jerusalém, o povo de Deus, roubar os seus tesouros, levar como escravos homens e mulheres, jovens, crianças, não iria ficar impune. Um dia iria sofrer a justiça retributiva de Deus também. Babilônia caiu nas mãos dos medos e persas. Tudo aquilo que acumularam durante 47 anos. Perderam numa noite apenas e sem muita resistência. 47 anos depois da conquista de Jerusalém, de levarem os tesouros do templo de Deus, Babilônia caiu sem luta, de maneira inglória, diante dos medos e persas, diante de Dário e Ciro. Sabem, a história é sarcástica até. É real, não é um sarcasmo em si. O sarcasmo está aqueles... Quando caíram, nós temos o relato em Daniel dessa noite. Estavam festejando, bebida, comida. Os impérios medos e persas andavam perto, mas eles nem se atentaram, nem se preocupavam. Como é que se iriam preocupar? Babilônia era uma cidade, para eles, intransponível. A muralha tinha cerca de 6,5 metros de grossura. Tinha, aliás, um conjunto de 2 muralhas separadas por 7 metros de distância.
E esta segunda, se passassem a primeira, que tinha 6,5 metros de grossura, tinha a segunda muralha de 3,5 metros de espessura. Estas muralhas eram reforçadas por torres defensivas e que reforçavam também a estrutura das muralhas. Eles se julgavam intransponíveis e, por arrogância, eles nem se preocuparam em certo dia fechar os portões, porque o rio Éufrates corria pela cidade e pelas muralhas, mas havia os portões para fechar. Mas eles estavam tão arrogantes, ou apenas distraídos por negligência, que eles não fecharam numa noite os portões. E os medos e persas desviaram o rio Éufrates e entraram pela cidade, sem darem luta nem resistência. Aliás, quando já estavam perto do palácio, a elite que estava no palácio nem se deu conta que eles já tinham vida, já controlavam toda a cidade. Nem se deram conta e terminaram mortos nessa mesma noite. Tu lhes servirás de despojo. A justiça retributiva de Deus. Reparem o versículo 8. Visto como despojaste a muitas nações. Esta é a crítica. Reparem os ais, vocês conseguem ver acusação, ameaça e agora uma crítica. Visto como despojastes a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. A justiça retributiva de Deus. Sabem, aqueles famosos provérbios populares que nós usamos? A cama que fazes é a cama na qual te deitarás. Quem semeia vento, irá colher tempestades. Quem faz uso da espada, morrerá pela espada. Esses famosos provérbios não estão na Bíblia, mas eles são bíblicos. Bíblicos no sentido em que essa mensagem é correta. Deus é um justo juiz. Ele irá fazer uso da justiça retributiva. Geralmente, é isso que irá ocorrer. E esta é a mensagem de Abacuque para os babilônios. Despojaram as outras nações, serão despojados também. Reparem, o segundo ai, versículo 9 a 11, é a injustiça. A injustiça. Ai daqueles que, versículo 9, que ajuntem em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Eles tinham ganhos injustos, roubando, fazendo uso da violência, com penhores altos, juros altos, cobrando impostos absurdos àqueles que não levavam como escravos e deixavam ficar na terra. E isto tudo para construir uma grande fortaleza, alto o seu ninho. Esta é a imagem que está a dar aqui Deus. Para escaparem à mão da desgraça. O que Deus está a dizer é que tudo isto é inútil para escapar da sua mão, do seu juízo. Eles não iriam poder escapar do juízo de Deus. E não escaparam. Como nós sabemos, 47 anos depois da conquista de Jerusalém. Não escaparam. Versículo 10, temos aqui a ameaça. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra ti mesmo, pecaste contra a tua alma. Sabem, o nosso pecado é primeiramente contra Deus. O nosso pecado também é contra outros. E o nosso pecado é contra nós mesmos. Pecaste contra a tua própria alma. Mais um ênfase de Deus na sua justiça retributiva. Quem semeia tempestades, quem semeia ventos, irá colher tempestades. Irá colher tempestades. Às vezes nas orações, eu já ouvi isso, não é? Orarem da seguinte maneira: Deus, trata-me como eu mereço. Por favor, não peças isso. Por favor, não peças isso. O que nós devemos pedir não é para Deus tratar como nós merecemos. Mas sim, devemos clamar por misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque se pedimos a Deus que nos trate como nós merecemos, então cada atitude arrogante que nós temos também, cada atitude mentirosa,
cada palavra difamatória, cada palavra maldosa irá voltar-se contra ti. Então clama a Deus por misericórdia. Não clames a Deus para que te trate como tu mereces. Devemos clamar por misericórdia. E em Cristo, Ele estende a nós a sua misericórdia. Versículo 11. Nós temos aqui: porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramente. O que é isto? Lembrem-se, eles por onde passavam arrasavam as muralhas. Eles arrasaram as muralhas todas de Jerusalém. Há pouco tempo nós estudámos o livro de Neemias, que fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. Eles destruíram o templo de Salomão. Deixou de existir templo. Saquearam todo o templo e o destruíram, pedra sobre pedra. Eles produziam este rasto de destruição por onde o seu exército passava. E aqui a linguagem de Deus é: no dia do juízo, a pedra e a madeira que eles derrubaram, que eles destruíram, dará testemunho que é justa também a sua destruição. É a justiça retributiva de Deus. O terceiro ai, do versículo 12 a 14, é por causa da sua violência. A acusação é a violência. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Eles eram uma máquina de matar atroz, sem piedade. Mas ai desses que fazem uso da violência. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão. Reparem aqui a ameaça de Deus. Tudo o que eles fizeram, todo o trabalho e esforços para as suas conquistas, conquistar e saquear os outros povos, dominar sobre o mundo conhecido daquele então, todas as suas práticas de violência com esse fim, tudo aquilo que se esforçaram para construir o seu grande império, todas as mortes, roubos e tesouros roubados. Deus está a dizer: tudo isso é em vão. Tudo isso é em vão. Esta é a mensagem de Deus. Não vem do Senhor dos exércitos, versículo 13, que as nações labutem, se esforcem, na verdade, para o fogo, para coisas que irão perecer, para coisas inúteis e vãs. A sua glória não irá durar para sempre. A glória do injusto, do ímpio, do rebelde, do arrogante, ela não irá perdurar. Nós sim sabemos que a glória dos justos, ela irá perdurar e ela será eterna. Esta é a mensagem do Evangelho para nós. Ao contrário da mensagem aqui para os injustos, para os rebeldes, para os arrogantes. Exemplos atuais, eu às vezes ouço as pessoas dizerem, não sei se vocês também, eu creio que sim, não deve ser o único: eu não posso perder esse trabalho. Não sei como é que irei viver sem esse trabalho. Ou então, eu tenho de entrar naquela faculdade, pois disso depende o futuro da minha vida. Não. Esse é o mesmo entendimento e pensar do arrogante, do soberbo. A nossa vida depende de Deus. Depende de Deus. É dele que depende a nossa vida. Não é esta a mensagem do Salmo 127? Acho que as mulheres estudaram há pouco tempo no chá de bebê da Lília Lourenço, desculpa. Estudaram este Salmo 127. Eu vou ler para vocês e relembrar as palavras que é deste Salmo, que é a mesma mensagem que nós temos aqui em Abacuque. É em vão que os povos se fatiguem se não consideram a Deus. Reparem o que diz aqui: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto o dorme. A nossa vida depende não da nossa força. A nossa vida depende de Deus. De Deus.
O melhor investimento que tu e eu podemos fazer é buscar a Deus. Esta foi a chamada do Evangelho para nós. A chamada de Jesus Cristo para os seus discípulos. Buscai primeiro o reino de Deus. E todas as mais coisas vos serão acrescentadas. Os arrogantes constroem e buscam primeiro o seu reino. Mas a mensagem de Deus é que isso é inútil e vão. Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Viver pela fé. É esse que é a melhor garantia, o melhor investimento das nossas vidas. Versículo 14. Este versículo é muito usado em conferências missionárias. Diz assim a palavra de Deus: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É muito usado em conferências missionárias, mas temos que ler o texto no contexto em que está. Que glória é essa que será revelada? A glória, ou manifestação da glória, é dos atributos de Deus, das características de Deus, das qualidades de Deus. E o contexto que está aqui no meio dos ais, não tem nada a ver com o evangelismo. Não tem nada a ver com fazer missões. Tem a ver com o juízo de Deus. Que um dia este mundo irá conhecer a justiça de Deus, a ira de Deus contra o pecado e contra os pecadores. Contra os arrogantes, contra os soberbos, contra os violentos. É este conhecimento da glória de Deus, da sua justiça, da sua ira e do seu poder que este mundo irá conhecer um dia. É interessante que Abacuque há uma citação em Isaías 11:9 deste mesmo texto que diz isto mesmo, versículo 14: pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E ali em Isaías, capítulo 11, está a falar, todo o texto ali no contexto, está a falar do reinado futuro de Jesus Cristo na terra. Para esse reino glorioso de paz, primeiramente Deus irá ter que manifestar a sua justiça e punir o mal, e erradicar desta criação todo o mal e todos aqueles que praticam a maldade. Somente serão salvos aqueles que estão cobertos pelo sangue do justo Jesus Cristo. Aqueles que já estão limpos, não pelos seus méritos, mas por aquilo que Cristo fez por eles. Versículo 4, mais um ai de depravação, do versículo 15 a 17. No versículo 15 é um texto estranho, não é? Diz aqui: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e o que embebeda para contemplar a desnudez ou as vergonhas. Parece aqui que era um comportamento sádico que os babilônicos faziam com os povos conquistados. Os embebedavam ou davam alguma mistura para eles que os fazia tirar fora das suas faculdades, os desnudavam nus e divertiam-se com eles. Ai daqueles depravados, corruptos, dessa geração corrompida e depravada. Há uma ameaça. Chegará, versículo 16, diz: chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. Aquele cálice que tem oferecido a outros e conduzido outros para a depravação, para a imoralidade. Chegará o dia em que tu irás tomar o cálice, mas é o cálice do Senhor. E sabem o que é que Jeremias diz que é este cálice? É o cálice da ira de Deus. É o cálice da ira de Deus. Sabem porque é que nós não iremos beber o cálice juntamente com eles? Este mesmo cálice da ira de Deus? Porque quando Jesus Cristo estava no Getsemane, orou da seguinte maneira: Pai, se possível, passa de mim este cálice. É uma linguagem profética. É o cálice da ira de Deus. Quando os nossos pecados na cruz estivessem sobre Ele naquele momento, e estiveram, a ira de Deus foi derramada sobre Ele. O cálice da ira de Deus foi despejado sobre Ele. Ele bebeu por ti e por mim. É esta a mensagem do Evangelho. É por isso que nós não iremos beber este cálice da ira de Deus. Mas aqueles que rejeitam o Filho, aqueles que não creem no Filho, aqueles que
não vivem pela fé no Filho e fidelidade a Jesus Cristo, irão beber este cálice. Versículo 17. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Vocês sabem que as campanhas militares, naquele tempo e hoje em dia também, causavam grandes danos a plantas e a animais. As árvores eram muitas vezes destruídas para servir de lenha e construção de fortalezas. Animais selvagens e domésticos eram obviamente utilizados, mortos, para serem utilizados, caçados, para serem utilizados como comida. E por isso esta menção aqui aos cedros, que se perderam durante, e muitos animais ferozes e domésticos, que se perderam durante a campanha babilónica contra o Líbano. Aqui é um bom texto para defender que somos chamados a cuidar da criação. O cuidado de Deus para com a sua criação deve ser observado. Deus vê destruição de plantas, árvores, animais. Deus vê. Deus vê. E por último, versículo 18 e 19, é contra a idolatria, o juízo de Deus para a punição da idolatria dos babilônicos. Versículo 18 e 19, que aproveita o ídolo, visto que o seu artifício o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice se confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fogo nenhum. Deus irá condenar a idolatria. Deus irá evidenciar a inutilidade dos ídolos feitos por mãos humanas, fabricado pelo próprio coração dos homens, coração corrompido, dado à mentira e ao engano. Esses ídolos, os mesmos, não podem ouvir, não podem salvar, não podem dar nada. E Babilônia estava cheia de ídolos. Eu vou-vos poupar da lista dos ídolos dos babilônicos. Mas o nosso coração também não é diferente. João Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ídolos, hoje em dia, mais encobertos, escondidos, mas que nós temos e levantamos nos nossos corações. O ídolo da reputação, o ídolo da fama, o ídolo do reconhecimento, o ídolo do temor aos homens, o ídolo do dinheiro, o ídolo até de filhos, de trabalho, ou até do próprio ministério. Todas estas coisas, por muito boas que sejam até, elas não podem dar o que só Deus te pode dar. Ídolos são inúteis para dar ou para esperarmos aquilo que só Deus pode dar. E por isso, depois desta mensagem de Deus, o profeta termina com a seguinte convicção no versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. É um jogo de palavras por parte do profeta aqui. Porque ele tinha dito que os ídolos não falam. E agora o profeta está a dizer, assim como os ídolos não falam, nem podem falar, na verdade, quem deve se calar é toda a terra e todos os seus habitantes diante de Deus. Porque diante de Deus devemos mostrar todo o nosso respeito, reverência, temor. Ele é o único que está no trono. Ele é o único que governa. Ele é o único todo-poderoso. Diante dele devemos temer, reverenciá-lo.
Esta é a grande ideia deste capítulo 2. O justo deverá viver pela fé no único que está no trono e que julgará todo o mal e todos os ímpios. Esta é a mensagem de Abacuque. A arrogância, a rebeldia, a impiedade, a imoralidade atua também. Todos os que praticam tais coisas, diz a palavra de Deus, não entrarão no reino de Deus. Não entrarão no reino de Deus, mas irão receber a ira de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem enganadores herdarão o reino de Deus. A única coisa que tu és convocado hoje a fazer é diante de Deus: cala-te, arrepende dos teus pecados e volta-te para Ele de todo o teu coração. Abraça a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. É a única coisa que te pode escapar, fazer-te escapar da ira futura. É somente a fé em Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. A mensagem para nós, que já somos seus filhos e seu povo, diante deste mundo mau, corrompido, perverso, as circunstâncias de dentro e de fora que nós sofremos, todas as tribulações e as nossas aflições, a mensagem de Abacuque, de Deus para nós é: o justo deve viver confiando em Deus e nas suas promessas, independentemente das circunstâncias. Diante de toda a maldade e injustiça que até podemos sofrer, ou que iremos sofrer, nós vivemos não pelas circunstâncias, mas pela fé em quem é Deus, quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a confiança que Ele nos fará justiça também. Que nenhum tipo de maldade ficará impune, que nenhum arrogante e ímpio ficará a salvo da sua ira justa. Essa é a mensagem de esperança que nós temos. Que Deus é por nós. Que nós devemos viver confiados nele. E que Deus um dia, todo esse mal que nos aflige, Deus irá erradicar, eliminar. E Deus fará justiça sobre tudo e todos. E isto é um grande consolo, independentemente do que o futuro nos reserva. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas promessas maravilhosas que temos nela. Senhor, obrigado pela tua glória revelada também na tua justiça, na tua ira justa, indignação contra o mal, e por sabermos que o mal não ficará impune, Senhor. Que o nosso clamor até quando será respondido. Que tu te importas com o mal, Pai, e que tu farás algo a respeito do mesmo, Senhor. E também diante das ameaças, Pai, de dentro e de fora, que nós possamos sofrer, ou que nós estejamos a sofrer, Senhor, ajuda-nos a viver pela fé. Confiando em Ti, nas Tuas promessas, na Tua palavra, independentemente das circunstâncias. Aumenta-nos a fé, Pai. Que vivamos pela fé e sejamos conhecidos pela nossa fidelidade a Ti, Senhor. Amém.